apóstolo Paulo aos Coríntios escreve no capítulo 2, 14 a 16, ele fala assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O bom perfume. É bom sentir o aroma suave e agradável de um bom perfume. Mas é ruim quando nós conhecemos um crente fajuto, brigão, indecente, mentiroso, trapaceiro e que não tem um bom perfume. Por onde ele passa, as pessoas o rejeitam. Philip Yancey declara: parece-me que a igreja está mais propensa a afastar as pessoas de Deus do que aproximá-la dele. Rick Watts, assembleiano, disse: de cada 20 pessoas no mundo, uma é pentecostal, e o mundo não é um lugar lindo. Reverendo Elber César declarou que a igreja gloriosa precisa de santos no púlpito, precisa de santos nos bancos e precisa de santos também na cidade. Paulo fala do exército triunfante romano comparado com o povo de Deus. Roma triunfou, Roma venceu, Roma dominou o mundo de então. E o crente precisa ser este crente que triunfa. O bom perfume exala uma casa inteira e por onde passa ele é notado, ele é sentido. O bom perfume se manifesta em nós. Paulo dá graças a Deus por todas as manifestações acontecidas em sua vida, principalmente a sua prisão, porque foi por causa do evangelho que ele foi preso. Então ele manifestava um bom perfume. Agradece porque sempre Deus conduziu Paulo em triunfo. E sempre Deus tem nos conduzido em triunfo também. Sempre em vitória, com a finalidade de perfumar por onde passarmos. Paulo traz à nossa mente o triunfo romano levando os seus cativos. A exibição era feita para benefício do resto do mundo, para que outros pudessem unir-se a Roma. Paulo compara o triunfo romano com o triunfo em Cristo Jesus, que pode levar outros à salvação. Então, quando eu triunfo, quando eu sou vitorioso, eu posso cooperar com outros para que venham para Cristo Jesus. O triunfo cristão é a vitória completa de Deus sobre a alma submissa. Alegremente ele considera um escravo conquistado por Cristo, sendo exibido por Deus em triunfo neste mundo. Ou seja, Deus nos apresenta este mundo como servos e vitoriosos em Cristo Jesus. Paulo é grato a Deus por ser escravo, cativo de Deus, e nos proporciona alimento, veste, bebida, moradia. É grato porque Deus trabalha por meio de nós, na evangelização e também na ação social. É grato, sinal dos benefícios em nosso favor, porque o bom perfume sempre se manifesta em todo lugar por onde passarmos e com todas as pessoas. É um desfile triunfal. Lá naquela época era dos generais, mas hoje nós podemos triunfar. Paulo, tanto como nós, temos que manifestar nessa vida atual, nesses dias, que seja visível, que nós possamos expor a fragrância, o perfume do seu conhecimento,
Ou seja, aquilo que sabemos, aquilo que aprendemos, aquilo que temos guardado em nosso coração, transmitir para outras pessoas, para que eles possam discernir entre o que é lícito e ilícito, para que possam também discernir o que é moral e imoral, o que é ético fazer, o que não é ético para poder fazer. Esta é a figura simbólica das marchas triunfais dos soldados trazendo seus inimigos. E nós, quando nós nos achegamos a Deus, quando nós marchamos, vai então nos dar a oportunidade de sermos triunfantes sobre a vida daqueles que ainda não têm Cristo Jesus. Não para poder massacrá-los, mas para poder trazê-los para Cristo Jesus. A marcha dos soldados romanos assinalava com piras de incenso que deixavam escapar nuvens de fumaça ao longo do caminho. Então as portas dos templos ficavam escancaradas e o incenso subia de todos os altares, para que todos pudessem saber que Deus estava no comando da situação. O desfile triunfal, o conhecimento de Cristo e a vida redimida do crente se manifestam como suave aroma diante de Deus e dos homens. Faça isso. Seja um bom perfume no meio dessa sociedade, no meio da sua família. O bom perfume provoca uma decisão. A decisão deve acontecer em você, em primeiro lugar, mas deve acontecer também no nosso semelhante. Perceba que nós somos os provocadores dessa decisão. Somos usados por Deus para conduzir ao outro o amor de Cristo Jesus. Precisamos ser para com Deus o bom perfume, pois Ele se deleita em nós, em sermos este bom perfume. O bom perfume é a mensagem de Jesus que traz odor, que atrai a atenção dos outros homens. Eu e você devemos transportar esse perfume de Cristo como sacrifício vivo, a fim de provocar a verdadeira decisão. O bom perfume de Cristo é necessário tanto nos que são salvos, que leva à regeneração, ao arrependimento, à conversão, à santificação, aos frutos do Espírito e principalmente à glorificação. O bom perfume pode causar uma decisão terrível naqueles que se perdem, diz o apóstolo Paulo. É a decisão do juízo de Deus que repousa sobre aqueles que rejeitam o senhorio de Cristo. É a decisão de produzir frutos prejudiciais. Lembra do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem esse fruto? Eu tenho esse fruto? É a decisão irreversível de ir para o fogo eterno de muitas pessoas. Você é servo de Jesus? Onde quer que esteja, haverá fragrância, o cheiro, ou envolver outros para a salvação, ou não envolver outros para a salvação. Viu que depende de nós? Muitas coisas. Eu e você, como um bom perfume de Cristo, repele alguns e atrai outros. Então temos que ser crentes verdadeiros. O bom perfume exala o cheiro. Veja que não tem necessidade de palavras. Não precisamos sair falando. Não precisa de decoreba da Bíblia. Basta o cheiro. Suave, agradável. E aqueles que se dedicam a Deus
Para aqueles que rejeitam o Evangelho, haverá cheiro de morte para a morte. Isso aqui fala do julgamento definitivo, o julgamento final. Vida eterna para uns e condenação para outros. A rejeição da mensagem agrava a situação. O Evangelho encontra pessoas que se encontram no caminho da morte espiritual. Esperamos que não seja nenhum de nós. É o caminho da morte, é o caminho que conduz ao inferno, que dá ruína à alma, que fala sobre o fogo eterno. Não é falha da mensagem, mas da degradação moral daquele que deve dar ouvido. E não deu ouvido, mas rejeitou. O bom perfume, a palavra de Cristo, é um sabor de morte para os incrédulos. Que terrível será para muitos. Então, o bom perfume fala de aroma de vida para a vida eterna, vida com Deus, vida na presença do Senhor. Atualmente, ela pode ser possuída nos estágios iniciais da sua vida com Cristo. Mas se você não buscar, não tem como. O mesmo Evangelho que aponta a morte pode trazer vida abundante para mim, para você. O apóstolo Paulo, em outra carta, Lucas, na verdade, ele vem dizendo o seguinte, que foram salvos ele e a sua casa. A sua casa pode ser salva. A sua família pode ser salva. Lute por isso. O apóstolo Paulo, em outro lugar, fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação, buscar o máximo possível. Somente Deus pode ser a fonte originária dessa autoridade, em mim e em você. O mesmo agente, a palavra de Deus, produz diferentes resultados, dependendo da acolhida, da oposição ou da simples indiferença. Então, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Pergunta o apóstolo Paulo. Quem é suficiente? Você é suficiente? Paulo sabia que nenhuma pessoa pode ser veículo de tão poderosa mensagem, mas antes, toda a suficiência não veio dele, não vem de nós, ela vem de Deus. É suficiente anunciar uma mensagem de vida e de morte, mas com grande responsabilidade, e cabe a cada um de nós. Meu irmão, você é o bom perfume neste mundo? Haja como tal, não seja negligente, deixe o cheiro suave penetrar em outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos corrija, que Deus nos oriente. Oremos. Pai querido, queremos ser cheios de vida, queremos ter cheiro, ó Pai, de vida e não de morte. Queremos viver para o Senhor, queremos ser um bom perfume de Cristo aqui neste mundo. Toque em nossos corações, renova, meu Pai, as nossas vidas e nos capacita, meu Pai, a depender do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, nós, ó Pai, te agradecemos. Amém.